Olá, tudo bem? Nessa semana falaremos sobre os termos essenciais da oração. Observe a seguinte oração: a menina limpou o quarto. Nós temos aqui o sujeito a menina e o predicado limpou o quarto. Então, dois grandes termos que formam uma oração, né? Os dois grandes termos são o sujeito e o predicado. Vamos lá. Sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa dentro de uma oração. Já o predicado é o que se declara sobre esse sujeito dentro da oração, tá? Então, a seguir nós veremos esses dois termos. Eu vou exemplificar, eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? Sujeito. Vamos lá. Coloquei aqui 3 orações. As crianças brincavam despreocupadas. Brincavam despreocupadas as crianças. Despreocupadas, as crianças brincavam. Então, nas 3 orações, eu destaquei o sujeito, as crianças. E eu quis mostrar dessa forma para dizer a vocês que não importa a localização do sujeito dentro da oração. Ele pode vir antes, logo no início, ele pode vir no final ou ele pode aparecer no meio da oração. Então, eu quero que fique bem claro para vocês que a posição do sujeito não interfere em nada, ok? Vamos lá. O sujeito, ele se classifica em sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. A seguir, nós veremos cada uma dessas classificações. Começaremos pelo sujeito simples. Então, sujeito simples, ele possui só um núcleo, ou seja, o verbo se refere a um único termo dentro desse sujeito. Observe o exemplo. A moça comprou a bolsa importada. Então, aqui eu destaquei o sujeito a moça e destaquei o termo moça dentro desse sujeito, que vai ser o meu núcleo, vai ser a palavra principal do meu sujeito, pois o verbo comprou, ele se refere único e exclusivamente a esse termo, tá? Já o sujeito composto, ele possui mais de um núcleo, ou seja, o verbo se refere a 2 ou mais termos, ao contrário do sujeito simples. Olhem o exemplo. A moça e o rapaz compraram o apartamento. Destaquei o sujeito composto. Olha lá, a moça e o rapaz. E eu destaquei também em vermelho os 2 termos, moça e rapaz. Por quê? Porque o verbo comprar, aí, né, na forma compraram, ele está se referindo aos 2 termos ao mesmo tempo, tanto ao termo moça quanto ao termo rapaz. E quando isso acontece, nós temos o que chamamos de sujeito composto. Vamos para mais um, o oculto. Oculto ocorre quando o sujeito não está materialmente expresso na oração, mas ele pode ser identificado pela desinência verbal. Olhem aqui, fomos à praia no final de semana. O meu sujeito, fomos. Quem fomos? Nós fomos. O termo nós, ele não aparece expresso dentro da oração, mas eu sei que ele está, né? Ele pode ser identificado dentro da terminação do verbo fomos, primeira pessoa do plural, nós fomos. Então, o oculto é quando eu reconheço, mas ele não aparece ali. E o indeterminado? O indeterminado ocorre quando ele não se refere a um elemento identificado de maneira clara. Ele existe, mas eu não sei quem é. Olhem os exemplos. Contrata-se novos funcionários. Quem contrata-se? Não conseguimos identificar. Elevaram o preço do combustível ontem. Quem elevaram? Não conseguimos identificar. Permitir a entrada de animais é inaceitável. Quem permitir? Não dá para saber.
Então, o indeterminado é aquele sujeito que existe, mas nós não conseguimos determiná-lo, nós não conseguimos saber quem é, né, de quem se trata. E, por último, o sujeito inexistente, que ocorre quando a informação do predicado ela está centrada em um verbo impessoal. Mas o que será que é isso? Vamos olhar os exemplos. Choveu muito em São Paulo. Amanheceu em Londres. Observem que choveu e amanheceu são dois verbos que dizem respeito a fenômenos da natureza. Não dá para dizer quem choveu. Eu não consigo dizer quem amanheceu. São verbos impessoais. Por esse motivo, o sujeito é inexistente. Bom, eu coloquei esse gráfico aqui para mostrar para vocês, então, os tipos de sujeito. Nós temos aqui o sujeito simples, o composto, o oculto, o indeterminado e o inexistente, ok? A seguir, nós veremos os tipos de predicado. Tudo bem, utilizei as mesmas orações anteriores para mostrar aqui para vocês o predicado. Então, as crianças brincavam despreocupadas. Brincavam despreocupadas as crianças. Despreocupadas, as crianças brincavam. Então, aqui, ao contrário do sujeito lá atrás, eu destaquei para vocês os predicados das orações, tá? Percebam que, assim como o sujeito, os predicados, eles também não têm um lugar fixo na frase, dentro da oração. Eles podem aparecer no final, eles podem aparecer logo no início, ou eles podem aparecer ali quebrados, um pouco no início e um pouco no final da oração, ok? Então, vamos lá. Os predicados, eles podem ser, nós temos aí 3 classificações. Eles podem ser verbal, eles podem ser nominal ou eles podem ser verbo nominal. A seguir, veremos cada uma dessas 3 classificações. Começaremos pelo que chamamos de predicado verbal. O predicado verbal, ele possui obrigatoriamente um verbo nocional, ou seja, um verbo de ação, o qual é o núcleo desse predicado, certo? Exemplo aqui, os alunos estudam todos os dias para a avaliação. Observem que eu destaquei o meu predicado, estudam todos os dias para a avaliação. Destaquei aqui o verbo estudam, que é um verbo de ação, ou seja, dentro desse predicado, esse verbo de ação vai ser a minha palavra, o meu termo principal, ele vai ser o meu núcleo do predicado. Já no predicado nominal, olha, o predicado nominal, o seu núcleo é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Ou seja, esse nome, ele dá significado, ele vai dar um atributo, ele vai dar uma característica ao sujeito, ou ele vai exprimir, um estado, um modo de ser. Dentro de um predicado nominal, nós teremos sempre um verbo de ligação. Veja um exemplo. A moça está doente. Destaquei o predicado, está doente. Só que, contrário do predicado verbal, o meu núcleo ali vai ser o termo doente. É a minha principal informação dentro desse predicado. E ele está, essa informação, o termo doente, ela está sendo ligada ao sujeito moça pelo verbo está, que é um verbo de ligação. Então, a seguir, nós veremos aqui alguns verbos de ligação, E o que são esses verbos de ligação? Eles indicam um estado, um modo, um sentimento e caracterização. Ou seja, esses verbos fazem a ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Quais são esses verbos, Edna? Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Então, fiquem atentos.
Se a hora que vocês identificarem o predicado e dentro dele aparecer um verbo de ligação, nós teremos aí um predicado nominal. Ok? Vamos lá. E quando eu tenho um predicado verbo nominal? Bom, esse predicado possui dois núcleos. Ao contrário do predicado verbal, que eu só tenho um núcleo, que é o verbo, ao contrário do predicado nominal, que eu só tenho um núcleo, que vai ser um termo, dentro do predicado verbal eu vou ter dois núcleos, um verbo de ação e um termo, que pode se referir, ele pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Então, olhem o exemplo. Os alunos estudaram cansados para a avaliação. Separei o meu predicado. Estudaram cansados para a avaliação. Muito bem. Localizei o meu verbo de ação. Estudaram. Ok. Porém, eu identifico dentro desse predicado um termo que está caracterizando o meu sujeito também. Então, quando isso acontece, quando eu tenho um verbo de ação e um termo que caracteriza, que serve como predicativo ao meu sujeito, eu vou ter aí o que nós chamamos de predicado verbo nominal. Não é tão difícil assim, não é mesmo? Vamos retomar então o que foi dito durante essa aula. Nós falamos sobre o sujeito e os tipos de sujeito. Nós falamos sobre predicado e os tipos de predicado. E nós falamos sobre os verbos de ligação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, volta lá no início do vídeo, assiste novamente, assiste com calma, que eu tenho certeza que vocês não terão dificuldades para desenvolver as atividades, ok? Um grande beijo e até lá!